Ó, aqui um gráfico de pirâmide etária. Pode ser que eu fale algumas coisas que são óbvias para vocês, mas isso não importa. O que importa é que fique muito claro e bastante tranquilo. Ó, um gráfico de pirâmide etária funciona da seguinte maneira. De um lado, nós temos o sexo feminino e do outro, o sexo masculino. E de baixo para cima, essa pirâmide vai evoluindo a partir das idades. Por exemplo, nessa primeira linha aqui, ó, nós temos uma primeira linha que está mostrando de 0 a 4, a segunda linha de 5 a 9 e a terceira de 10 a 14. Isso significa o seguinte, é uma faixa de idade. Olha só, de 0 a 4, ou seja, crianças, né, bebês, de 0 a 4 anos. Depois, de 5 a 9, depois de 10 a 14 e assim sucessivamente até a gente chegar aqui em cima, ó, 60 a 64, 65 a 69, 70 a 74. Importante aqui lembrar a gente o seguinte, ó, essas faixas, nós temos a distribuição delas de pessoas do sexo feminino e pessoas do sexo masculino, tudo bem? Se vocês observarem aqui, ó, o número de pessoas do sexo masculino e do sexo feminino é muito parecido, tudo bem? Ele é bem parecido. Uma outra coisa importante que vocês devem saber em relação à pirâmide etária é que nós separamos a pirâmide etária em 3 partes para poder facilitar a nossa análise. A primeira faz referência à população jovem. O que seria a população jovem? Seria aqui, ó, de 0 a, podemos colocar aqui, ó, até a faixa de 15 a 19, seria a população jovem do nosso país. A partir dos 20 até os 60, nós temos a população que é chamada de população adulta. Ou é aquela população também que, para fins econômicos, nós vamos chamar de população economicamente ativa. É quem pode trabalhar, tudo bem? Depois dos 60 anos, nós temos a chamada população idosa, certo? Olha só, aqui de 0 a 19, né, de 0 a 15 anos aqui, a gente tem a nossa população jovem e também é a base da nossa pirâmide. Então vocês vão perceber o seguinte, ó, a base dessa pirâmide em questão aqui, nós estamos falando aqui, ó, pirâmide etária da população mundial na década de 60, 1960. A base da pirâmide, ela era mais larga, aqui o meio da pirâmide vai se estreitando e quanto maior a idade aqui, né, quanto mais idosas as pessoas, mais esse topo da pirâmide vai se estreitando. E um detalhe importante, ó, desde aqui do passado, é possível perceber que o número de mulheres idosas ele acaba sendo maior do que de homens idosos. Isso está relacionado a uma série de fatores, como por exemplo, as mulheres se cuidam mais, fazem menos idiotices, vão mais ao médico, né? Tem, às vezes, situações de trabalho menos, nessa época aqui, menos perigosas do que os homens e uma série de coisas relacionadas a isso. Bom, aqui ó, em 1960 a população mundial